Vamos então ver o comportamento das funções logarítmicas usando Octave ou MATLAB. O comando vai servir tanto para os dois programas. No caso, vamos primeiro trabalhar com a função mais simples. Vamos trabalhar com um x igual indo de 0. Vamos colocar um intervalo de meio para x indo até 30. Eu vou inicialmente dar um clique, mas depois a gente não vai repetir isso. Por exemplo, se você não botar um ponto e vírgula, ele vai colocar todos os valores e vai poluir a tela do seu comando. Eu prefiro que nós tenhamos um comportamento mais limpo em relação à tela. Então eu prefiro deixar, por exemplo, ponto e vírgula, que ele não vai saltar todos os resultados no output. Então a função que nós vamos ver é 1 mais, então eu coloco y mais log de x. Então quando eu tenho no MATLAB esse log de x, ele está na base neperiana. Então põe ponto e vírgula, dá enter. Nós podemos agora fazer um plot 2D de x e y, onde o y vai ser a minha função 1 mais o logaritmo de x. Dando enter, você vai ter esse gráfico aqui como resultado. Você vê o comportamento aqui do gráfico, da função. A gente pode pedir um grid aqui, tá? Esse grid vai fazer com que você veja o comportamento do ponto. Quando você tiver o valor 1 para essa função, bem aqui, tá? Você tem mais ou menos onde é que ela corta em relação ao y. No caso da neperiana, é aquele valor de 2,7. Então ela corta por aqui mais ou menos. Então esse é o comportamento dessa função neperiana. Vamos voltar lá, vamos dar um hold on. Esse hold on é um comando para ele manter o gráfico que você está vendo. E vamos criar uma nova função, y igual a log, só que agora põe 10, porque ele vai calcular o log na base 10 de x. Põe ponto e vírgula e dá enter. Peça um novo plot de x e o novo y que você criou e veja o comportamento da função. Ou seja, olha, ela decai, ela fica passando por aqui, e quando esse valor é 10, você vai ter aqui 1. Então, quando você tem 10 em x, você vai ter 1 no y. Aqui é a mesma coisa, quando você tiver 2,71 no x, você vai ter 1 no y quando você estiver trabalhando com a neperiana. Então você percebe aqui o gráfico dessa função. Uma outra classe de função que eu quero que vocês interajam é a função 3D. Então vamos verificar como é que fica o comportamento da função 3D no MATLAB. Nesse caso, nós vamos trabalhar vou botar aqui a função 3D. E vamos rodar então uma função log em 3D. Eu vou, no caso, criar uma variável x novamente, só que agora com o mesmo espaço, só com um tamanho maior. Então eu vou colocar de 0, espaçamento meio, até 50. Acho que é um bom tamanho para nós estarmos trabalhando. Vou colocar o valor y também com a mesma dimensão, de 0, 0,5 até 50. É importante que esse espaçamento seja iguais para os dois valores x e y. E vou agora dar um mesh grid. O que eu faço? Abro o colchete, vou colocar x, y, dou igual, dou o comando mesh grid e coloco o meu vetor de variáveis entre parênteses x e y. Ponto e vírgula, enter. Isso aqui, se você não botar o ponto e vírgula, ele vai dar todos os vetores associados à combinação de x e y. A partir disso, eu posso então criar minha função z, que vai ser o log neperiano de x mais y, ou seja, eu estou somando uma função bivariável, e vou dar o ponto e vírgula para ele não calcular. Vou dar um figure, tá? Esse figure é para ele abrir uma nova figura, essa figura 2 que você está vendo aqui,
É nela que nós vamos estar visualizando o comportamento do gráfico. Voltamos aqui para a janela de comando. E agora vamos dar o comando mesh C x, y, z. Esse comando é para quê? É para ele desenhar o gráfico. Então, quando você der o Enter e voltar lá para a figura, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar o gráfico 3D da sua função logarítmica. Então, o que vocês percebem? Ela só vai admitir valores positivos de x e de y, tá? E o resultado dela abrange o que? Todos os valores de y e x infinito. Sempre que você vê um ponto azul, significa que esse é o ponto mais baixo que você tem dentro do gráfico. E à medida que ele vai ficando mais vermelho, é o ponto mais alto, é quando você está tendendo ali ao infinito. Evidentemente que se essa função continuar, ela vai tender ao infinito. Isso aqui é você vendo ela por baixo, essa parte aqui é você vendo a função por cima, e aqui você tem o indicador do eixo de y, x e o ponto mais baixo dessa função. Esse valor aqui é um valor tendendo lá ao menos infinito, se ela se aproximar de zero, evidentemente. E aqui é tendendo ao positivo de y, se ela se aproxima do x infinito e y infinito. Então era isso para ver comportamento de função logarítmica aplicada no Octave e no R. Agora, vindo aqui para o LibreOffice Calc, a gente também pode fazer aplicações de funções logarítmicas. Vamos verificar como. Vamos ter aqui um valor de x e aqui o valor de y, onde vai me dar o resultado da função log. X a gente sabe que vai de 0, 0.5, 0,5, numérico para valor decimal para vírgula, 1. E você pode pedir isso até o comportamento da função, até o teu limite aqui, 10,5. O y, basta colocar o que? ln, ele vai ler como log natural da função, tá? Ele não vai considerar o zero, coloca 0,1. Tá? E aí você seleciona os dois valores. Vamos aqui na ferramenta gráfica, peça o gráfico, você vai selecionar o gráfico de dispersão, tá? O gráfico de dispersão de somente linha, das duas variáveis, e aqui você vai perceber o comportamento também da função logarítmica, e de x e y, aqui sendo o valor de y. Então está aqui a aplicação no cálculo, também não é difícil, é uma coisa relativamente simples, mas que vai ser importante também para vocês.